Olha que coisa interessante, que coisa boa está acontecendo aqui no nosso Papo da Saúde hoje. Estamos representando, né? E estamos recebendo aqui uma das personalidades mais importantes do mundo sindical brasileiro, que é o Ricardo Patá. Ricardo Patá, vou ler rapidamente aqui algumas coisas que a gente anotou a respeito dele, para que vocês saibam muito bem quem que essa personalidade é. Ele é presidente do Sindicato dos Comerciários de São Paulo desde 2003. Aliás, foi reeleito também, agora, assim como esse que vos fala, né? Ele está na entidade desde 91, já teve vários cargos, já teve várias posturas, posicionamentos, então conhece muito esse processo. Mas, nos últimos anos, ele também vem ser presidente da talvez uma das maiores, talvez a segunda maior central sindical do nosso país, que é o GT, né? Ou seja, todas aquelas discussões que se faz, né, do mundo trabalhista, seja naquilo que é legislação, seja naquilo que de alguma forma é também política, o Ricardo está. Então, discussão da reforma trabalhista, discussão do salário mínimo, discussão de todos aqueles direitos dos trabalhadores que eventualmente podem ser discutidos nas mais variadas instâncias, o Ricardo está. E é uma personalidade que vocês vão ver aqui na nossa conversa, muito simpática, né? Então, a gente vai ter, assim, uma pessoa de coração muito aberto, batendo um papo conosco, uma transparência muito adequada. Então, Ricardo, muito bem-vindo. Obrigado por estar aqui com a gente no Papo da Saúde, para bater esse papo, para nos ouvir, tomar um cafezinho, né? Então, por favor, o palco é seu, vamos começar. Pode falar um pouco a respeito da sua trajetória. Bom, é um prazer muito grande em estar com você, Maricino, nesse espaço importante. Eu gostei dessa mesa. O local é um local aconchegante, aqui é o sindicato. E já tivemos aqui num outro evento com o Marco Sintra, Flávio Rocha, mostrando capital e trabalho, sempre preocupado com temas como reforma tributária, como emprego, né? E como saúde em especial. E quero cumprimentar aqui as pessoas que estão aqui dentro, tem os que estão do outro lado da tela e estão aqui dentro, pessoas, né, que dão o apoio para esse sindicato, e que, com certeza, enriquece muito a trajetória que vocês vêm desenvolvendo de longa data, né? Está fazendo 80 anos, você comentou? 80 anos? 85. 85 anos de história. 85 anos de história. Muito bem, eu, na verdade, entrei no mundo sindical até quase por acaso. Nada é por acaso na vida, mas vamos dizer que quase. Eu entrei, quando eu tinha 20 e poucos anos, eu entrei na PUC e no Mackenzie, para fazer administração de empresas. Eu tenho a minha origem à classe média e eu nunca tinha ouvido falar de sindicato. Eu optei para ficar na PUC, na época da ditadura, porque se eu fosse para o Mackenzie, eu estudei no Dante Alighieri, tinha uma relação meio almofadinha. Falei, se eu for para o Mackenzie, naquela época, o Mackenzie era uma loucura naquela época, né? Só pessoas de direita e para... Teve até a luta, né? Lá em frente com a filosofia, né? É isso. Optei pela PUC e eu fiz muito bem. E lá, a PUC, com certeza, talvez foi a universidade mais resistente à ditadura, o que me deu, assim, uma compreensão sociológica e de um mundo, outro mundo. E lá que realmente eu soube de certas ações, certas atividades. Eu sou funcionário há 52 anos do Grupo Pão de Açúcar, na época eu era do Bazar 13. Ganhei até uma placa esses dias. 52 anos de trabalho. E aí falavam de sindicato, etc. Nunca tinha ouvido falar e fui procurar saber do sindicato. E entrei no sindicato já alguns anos depois e me licenciei do sindicato somente em 91. Eu estava trabalhando na época no Bazar 13, que foi comprado pelo Pão de Açúcar. O dono da empresa, Raja Nassar, um visionário, ele demorou 2 anos para me liberar para ir para o sindicato. Não foi fácil. E no sindicato, então,
começamos, eu com uma história e uma visão um pouco diferente daqueles que lá estavam, já quis implementar tecnologia, porque era a área que eu conhecia dentro da atividade que eu exercia. Eu já tive as primeiras dificuldades, porque o pessoal falou, pô, esse cara vem aqui já quer mudar tudo, tinha 26 anos, era jovem. Hoje eu vou fazer 70 anos, acredite se quiser. Eu não estou acreditando. Em 12 de outubro, 70 anos. Bom, Um dia sagrado também. eu até costumo dizer, nessa introdução que nós estamos fazendo, que eu tenho três situações que me emprestam algumas características. Dia da criança, então eu sou um ingênuo, 12 de outubro. Dia de Nossa Senhora, homem de fé, acredito. E dia do descobrimento da América, um desbravador. Então tem essas três características. Vou tentando utilizá-las. E aí comecei a desenvolver na administração do sindicato, na questão política, conhecer, porque eu realmente não conhecia nada, e me apaixonei. Me apaixonei pelo mundo sindical. Dentro da minha família não existe ninguém. A minha mãe, até pouco tempo atrás, também foi uma história interessante. Nós temos a tal da contribuição assistencial e tem a carta de oposição, toda a época na área dos trabalhadores. Tinha uma fila enorme lá e a minha mãe estava vendo. Os nossos pais sempre são fãs, né, da gente, independente de onde nós estejamos, ou no sindicato, ou lá, ou aqui. E aí a minha mãe veio na televisão, na Globo, e viu uma fila enorme, aí ligou para mim, filho, que importância está na Globo, parabéns. Aí falei, mãe, esse pessoal quer me derrubar. Ela deu risada. Enfim, tem muitas histórias, mas a paixão é muito forte e tivemos vários desafios na área do sindicato, como a quebra do mapping e outras empresas. Ampliamos bem a nossa capacidade de atendimento. Você nos deu o prazer de conhecer a nossa sede lá na Rua Formosa, e daí nós passamos para participar de central sindical, eu era da Força Sindical, e em 2007, um grupo de outras centrais que quiseram agregar e trazer de 3, transformar numa, e me convidaram para presidir. Então, eu sou presidente desde 2007 da UGT, que é uma central sindical que começou naquela oportunidade com 180 sindicatos, hoje tem 1.300 sindicatos, representamos 12 milhões de trabalhadores no Brasil, principalmente comércio e serviço, a segunda maior central do nosso país. E a central tem uma capacidade de interlocução muito grande, e por isso muitas vezes nós somos chamados, eu sou presidente e nos chamam, mas a instituição que tem um valor fundamental. Eu tive a oportunidade até de ter sido chamado recentemente pelo Lula para ir acompanhá-lo na comitiva para a China. Estamos trabalhando muito na política do salário mínimo, entre outras coisas. Mas a minha entrada no movimento sindical foi uma entrada muito diferente, né? Eu até fui muito discriminado para alcançar até a presidência do sindicato. O Patá nunca andou de ônibus, nunca andou de metrô, como é que ele quer ser presidente do sindicato? Mas consegui ocupar o espaço, mostrar um valor, mostrar determinação, e juntos, o grupo, não é sozinho, nós não fazemos nada, conseguimos dar uma dimensão importante ao maior sindicato do Brasil. Hoje nós representamos 500 mil pessoas na cidade de São Paulo, com certeza é a maior estrutura do nosso país, e conseguimos, dentro da UGT, dar voz para os invisíveis, né? Muitos sindicatos que representam limpeza, padeiros, os próprios comerciários, motoristas de ônibus, motoboys, em especial esses trabalhadores de aplicativos, que são talvez os mais precários hoje no nosso país. Estamos desenvolvendo um trabalho nesse sentido, da cidadania, da voz, não é? E emprestar ao nosso país, com a estrutura que temos, a capacidade, com outras atividades, né, de um país rico, né, como o Brasil, maior terra agricultável do mundo, não tem país igual ao nosso, 3 safras por ano, minério de tudo quanto é jeito, povo maravilhoso, e uma distribuição de renda péssima e um povo sofrido. Então, a nossa intenção, e principalmente nesse governo atual, é iniciar um processo de mostrar um novo caminho. Muito bom. Ricardo, você tocou num assunto aí bem interessante, que é a representatividade, né? Em 2017,
e nós também somos um sindicato, embora patronal, também somos um sindicato, né? E muitas vezes aquele que bate em Chico, bate em Francisco, embora as pessoas não percebam isso, nós tivemos uma reforma, a dita reforma trabalhista no nosso país. Com tanta representatividade, o que foi que aconteceu naquele momento, naquela época, que não se conseguiu ter uma discussão mais sensível, mais transparente, mais clara, e que fez com que aquela avalanche, eu vou chamar assim, que poderia ter destruído todo o movimento sindical no nosso país, acontecesse e perdura até hoje? Não me fale ainda, não, sobre o que é que vai ser feito no futuro, porque essa pergunta depois eu vou te fazer, porque quando eu fui lá no sindicato, eu anotei tudo que você me falou, aqui, ó, e agora eu vou te perguntar de volta. Mas o que ocorreu é que de muito tempo já estava se pensando em atualizar a estrutura sindical e trabalhista do nosso país. O próprio Lula, no primeiro governo, ele constituiu um grupo de trabalho, eu participei, inclusive, fui o subcoordenador. O coordenador foi o Luiz Marinho, na época, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos e da CUT, e eu fui o subcoordenador desse grupo. Adiantamos muito, estruturas arejadas, representativas, e aí, por motivos de descontentamento de um grupo muito mais ligados a confederações e federações, o projeto que nós trabalhamos tanto deixou de existir. Isso nós estamos falando de 2005, 2006, né? E ficou parado, né? Ou talvez acomodado. Aí, no governo Temer, com o ministro Ronaldo, o Ronaldo de Carazinho, lá do Rio Grande do Sul, uma pessoa, um deputado, né, federal daquele estado, muito habilidoso e uma pessoa que eu gosto, até hoje ainda nos relacionamos. Ele tentou, então, atualizar alguns temas e foi nas centrais sindicais, na própria UGT. Olha, nós queremos pelo menos 7 itens e colocar um dos itens que nós acreditamos muito que ele é um elemento fundamental desde a reforma e hoje persiste, que é o negociado sobre o legislado. Porque compete ao movimento sindical ter a capacidade de dialogar, negociar. Esse é o papel principal. Nós não podemos ter receio do negociado sobre o legislado, porque muitas vezes dentro dos sindicatos comerciais de São Paulo tem muitas empresas e pontualmente algumas têm características que necessitam e são demandadas situações diferentes do geral. Então, nós vamos lá fazer uma assembleia, podemos fazer algumas questões, até abaixar salário, conforme o caso, para manter a empresa, nós podemos fazer. E desses 7 itens, foi lá para o Congresso e teve o Rogério Marinho. Rogério Marinho, que agora é senador, na época deputado federal, ele não deu ouvidos nem para a área patronal, nem para a área de trabalho, não escutou. Eu costumo dizer que ele fazia as audiências para inglês ver. Eu não sei se o Fernando sabe o que é para inglês ver, ou quem está nos vendo. Muitas pessoas falam que para inglês ver é como se ninguém desse bola. Na verdade, o resultado é esse. Mas a origem disso é trágica. Para inglês ver, isso eu falei na audiência pública, foi utilizada a primeira frase dessa na oportunidade da escravidão. O Brasil foi, infelizmente, o último país a abolir a escravatura e a Inglaterra, na época, ela combatia muito e a Inglaterra tinha a maior frota naval do mundo, era fortíssima. E nos mares tem muito mais água do que terra, então, muitas vezes, o tráfico negreiro passava e ninguém enxergava, ninguém via. Mas quando os navios negreiros percebiam as bandeiras inglesas em alguns navios para frente, opa, não vou enfrentar. O que eles faziam? Pegavam os 2, 3 mil escravos dentro do navio, jogavam no mar, matavam todos, para passar em frente do navio inglês, para inglês ver que não tinha ninguém. É uma frase trágica até. E esse Rogério Marinho utilizou muito dessa situação. Ele não ouviu, não quis nem saber. Desfigurou a CLT, mais de 120 itens, acabou literalmente com a contribuição na época sindical,
sem transição nenhuma. Foi até um absurdo, porque quando foi para o Senado, os senadores um pouco mais preocupados, né? Porque na Câmara foi votado e maciçamente a Câmara aprovou, porque a Câmara é muito conservadora e continua sendo. Hoje ainda sendo, nós vamos falar daqui a pouco, né? E passou muito fácil no Senado, seguraram um pouco, fizeram um acordo, o Temer assinou o acordo, mas não cumpriram. Então, simplesmente terminaram com toda a atividade estrutural das receitas sindicais, mudaram cento e poucos itens e nos deixou sem a transição em condições realmente muito ruins. O governo Bolsonaro, o governo Temer, e não por ele, foi mais o Congresso, né? Quis diminuir a capacidade do movimento sindical. Não sei por qual motivo. O governo Bolsonaro quis eliminar o movimento sindical, com várias medidas provisórias, 873, 905, 1045, e instituiu, inclusive, um grupo de trabalho chamado GAET, que se o governo fosse reeleito, aí sim ia exterminar o movimento sindical, porque o que aconteceu ia acontecer pior. O GAET já estava sinalizando sindicato por empresa. Não é? Na área do comércio, nós temos 100 mil pontos de comércio na cidade de São Paulo, ia ter 100 mil sindicatos. Quem ia ser os presidentes do sindicato? Os patrões. Nada contra o patrão, porque você representa os patrões. Nós estamos aqui num sindicato patronal que trabalha e trabalha muito bem. Então, o que ocorreu em 2017 foi, de forma muito simplista, foi isso. Mudanças, algumas delas necessárias, não há dúvida, e outras exageradas, e principalmente no que tange ao custeio. Porque não há democracia no mundo que não tenha um pilar sindical fortalecido. No Brasil, pelo contrário, até então, queriam tirar toda e qualquer possibilidade e capacidade de instrumentalizarmos a nossa atividade. Olha só, o que o Ricardo está chamando aqui, ou está nos chamando a nossa atenção, é que faltou diálogo. No fundo é isso. Na realidade, o que estamos fazendo aqui agora é promovendo um diálogo. Como ele acabou de lembrar, nós fazemos parte de um sindicato patronal, que é o Sindiosp, Sindicato de Hospitais Clínicos e Laboratórios de São Paulo. O Ricardo, além de ser presidente do Sindicato de Comerciários de São Paulo, também é presidente da UGT, mas da classe laboral. Então, na realidade, este diálogo aqui é que faz as coisas acontecerem de uma forma positiva. Você já tinha vindo nos visitar, é a segunda vez que você vem aqui, eu agradeço bastante. E tive a oportunidade de visitá-lo lá na Rua Formosa, né? Que é onde fica a belíssima sede, aliás, do sindicato. E naquele momento, você me falou algumas coisas que eu fui lá perguntar para o Ricardo, o que é que vai acontecer? Ele falou, olha, a gente não sabe ainda, que é tudo um processo de discussão, de análise, né? E de negociação. Mas, basicamente, o que a gente vai tentar trabalhar são os seguintes itens. Primeiro, retorno das homologações. Isso aqui eu anotei. Tá certo. Do titular, né? Segundo, a chamada emenda 45, trabalhar a emenda 45 ou como um acordo, como você me lembrou aquele dia. A ultratividade, né? Que eu nem sabia o que era. Quando cheguei aqui que eu perguntei para o pessoal o que era ultratividade. Agora eu sei, não, mas eu queria que você falasse um pouco. O fim dos acordos entre patrões e trabalhadores sem o sindicato. Regras claras para o chamado trabalho intermitente. E você já lembrou aí que é principalmente aquele pessoal que fica à disposição das empresas e muitas vezes acaba não sendo utilizado, né? Regras claras de trabalho para as plataformas, né? Aí é Uber, esse pessoal que trabalha no iFood, essas coisas todas. E o outro item, que é o sétimo, é o custeio. Não sei por onde você quer começar, mas se a gente pudesse passear um pouco por todos esses itens, seria muito esclarecedor. Bom, eu estou até observando, tem um reloginho lá, por isso que eu estou atento. Tem um reloginho, está muito bom. Mas você fez a lição de casa, hein? Você guardou bem, e esses itens são os mesmos itens, nós não vamos fazer nenhuma mudança. Eu comentei que foram mais de 120. Eu fui no mestre e não ia aprender, pô? Eu comentei que são mais de 120 itens que foram alterados, né? Mas, e nós não queremos a revogação da reforma de 2017 e muito menos a volta do imposto sindical ou contribuição sindical. Não queremos isso.
Queria fazer um parênteses, dá tempo da gente falar mais um minutinho. Nós tivemos em 2012 a mesma reforma que ocorreu em 2017 no Brasil, na Espanha, 2012. E lá, no Brasil foi até pior do que na Espanha, mas lá teve muitas mudanças, acabaram com a política do salário mínimo, como aqui também, e colocaram vários itens, jornadas, e entre eles o trabalho intermitente de lá, que tem outro nome, não me recordo. E na Espanha, 40% da população economicamente ativa estava sob o regime do trabalho intermitente. E o que aconteceu? 40% é muita gente. A massa salarial caiu, e muito, sem a política do salário mínimo. E a pandemia. O país entrou em parafuso, porque a pandemia atrapalhou o mundo todo, no Brasil, né, com várias questões, as mortes, hein? Mas lá, mais ainda, porque lá é um país do turismo. Ninguém, na época, no começo da pandemia, ninguém viajava para lugar nenhum. Eles quase entraram em parafuso. Os empresários foram pedir para o governo repactuar alguns itens, porque eles sentiram na pele a consequência de uma reforma que foi elaborada sob a égide da extrema-direita, só o mercado que vale, e tiveram uma consequência danosa, como no Brasil também. Quando foi feito essas sugestões, essas mudanças que ocorreram em 2017, que eu já comentei, e tinham duas questões postas. A primeira, olha, vocês pagam imposto sindical, quando vocês não vão pagar mais um dia do trabalho, vocês vão daqui a pouco poder comprar um carro com um dia do trabalho. Olha a maluquice que o governo daquela época falou. E outra coisa, nós vamos gerar 1 milhão de empregos. Logo no ano seguinte, que seria 2018, não gerou nada, e nós entramos num declínio 2018, 2019, o emprego caiu lá em... Nossa, a taxa de desemprego muito elevada. Então, a nossa ideia, que nós até valorizamos muito a partir do conclave de abril que fizemos das centrais sindicais, é, do mesmo sentido da Espanha, repactuar. E esse formato que nós queremos... tem uma seguinte estratégia. Primeiro, entre nós, trabalhadores, acertar. Por isso, são pouquíssimos itens. São poucos itens. A outra atividade, para aquelas pessoas que estão nos vendo, que podem desconhecer, é a qualidade que tínhamos antes da reforma, que todas as negociações coletivas que ainda não tinham terminado, porque muitas vezes a data base é no mês de setembro, mas a negociação vai outubro, vai novembro, porque um acordo demanda muito diálogo. E ao fim da outra atividade diz o seguinte: quando terminar a convenção, e se não ainda estiver negociando, todos os itens conquistados deixam de existir. Então é muito ruim isso, não pode acontecer. Então, enquanto negocia, todas as conquistas que foram feitas têm que estar mantidas. É o que nós queremos à volta da outra atividade. O comum acordo, que é da emenda 45, como você mesmo lembrou, significa o seguinte: quando não se exauriu, porque às vezes você não consegue estar na mesma negociação, a empresa tem o seu limite também, nós não podemos pôr faca no pescoço, os trabalhadores têm as suas assembleias, mas não se chegou num acordo, não adianta, conversa, não vai. Então, existe uma possibilidade, pelo menos, de ter um árbitro, um juiz, que é a Justiça do Trabalho, que tem essa expertise. Só que se o sindicato dos trabalhadores entrar na justiça e o sindicato patronal não aprovar, o juiz não pode fazer nada. Por isso que nós queremos terminar, pelo menos, não com a emenda para terminar com ela, mas terminar, pelo menos, com a necessidade do comum acordo. Então, os itens que nós estamos pedindo são itens, eu acho que você até aprovaria, né? Pode falar publicamente, você aprova, não aprova? Acho que a gente tem que discutir tudo de uma forma positiva. Aprovar. Eu estou aqui já para fazer uma assembleia. Vocês que estão aí nos acompanhando, da área patronal, do trabalhador, vamos juntos construir esse ideia, porque é simples, coisa simples. A onerosidade ela é tão pequena, pode ter uma ou outra, mas vale a pena construir isso. Então, a nossa ideia é afunilar entre os trabalhadores. E hoje nós estamos fazendo, pelo menos, o primeiro inserção, vamos dizer, pública entre empresários e trabalhadores dialogando, que é o segundo passo que nós vamos dar.
O governo Lula deixou claro, ele não vai fazer medida provisória, não vai de cima para baixo decidir sem que haja o diálogo, é o que nós estamos fazendo, empresários e trabalhadores. E a partir disso, nós vamos chamar os líderes dos partidos, falar, olha, estamos aqui de comum acordo, o que nós queremos construir ou repactuar a reforma de 2017 são esses itens e queremos definitivamente dar segurança para que tanto a área patronal quanto a área dos trabalhadores tenham condições de sobrevivência. Porque uma campanha salarial custa muito, mas muito. Nós estamos, no caso dos comerciários de São Paulo, 500 mil trabalhadores na base, nós temos que passar em 100 mil pontos de trabalho, de levar jornal, debater, discutir, ouvir a classe trabalhadora, os benefícios necessários para a superação de uma série de adversidades. E aqui é bom deixar claro que dentro da pandemia, o movimento sindical deu um exemplo fantástico de solidariedade ao povo brasileiro. No comerciário de São Paulo, eu dou exemplo que é o nosso, os protocolos que o governo Dória utilizou para a questão da saúde, nós somos os primeiros. Nós fizemos acordo com a área de supermercados, colocar o acrílico entre o trabalhador e o consumidor, álcool gel, máscara, número máximo de pessoas por metro quadrado. O que nós assinamos, o Dória fez igual. Então, nós já demos um indicativo para a saúde da população. E nós somos os responsáveis pelo auxílio emergencial de R$600. Não sei se vocês lembram, o governo estava oferecendo R$150. Se não fosse os R$600, o Brasil, que caiu no ano seguinte, 2024, 2021, 4,3% do PIB, ia cair 9%. E era uma queda que não sei como é que a gente ia se levantar. Com 4,3% já foi terrível. Mesmo assim, foi uma média praticamente mundial. Então, foi um movimento sindical. Nós fizemos a reversão dos mix das empresas, quando faltavam máscaras. Nós fomos lá em Bitinga, sindicato filiado ao GT, falamos com os donos, ao invés de você ficar tecido, roupa, vamos ficar máscara e não tem máscara. Da mesma forma com o álcool gel, que tinha muita indústria química que não tinha, faltava álcool gel nas prateleiras, ou os respiradores. Então, nós demos um exemplo de cidadania e mudou muito a sociedade nos enxergar de outra forma. Então, hoje, Marcinho, eu agradeço por demais esse convite, esse diálogo, porque nós podemos iniciar. Eu espero que quando você finalizar, você já fala, concordo com isso e tal, já podemos até assinar. Aqui tem até um papel, podemos assinar, e já iniciar o processo do diálogo e da construção de um país de inclusão, um país de fortalecimento e um país que vai buscar alternativa para a educação, para a saúde, para a inclusão, não é? Que é um dos quesitos mais graves que nós vivenciamos ainda. Tá bom. Vamos estressar um pouquinho o tema custeio, né? Eu tenho lido em alguns editoriais da imprensa uma crítica muito grande àquilo que está acontecendo hoje no Supremo Tribunal Federal, que é o retorno do julgamento daquilo que em 2017 foi julgado e foi considerado inconstitucional que houvesse entre aspas, uma contrapartida para os sindicatos pelo fato de fazer as negociações trabalhistas e que, na realidade, essa contrapartida seria definida e quem não quisesse é que teria que se manifestar. E, de alguma forma, as pessoas estão dizendo que isso é o retorno do chamado imposto à contribuição sindical. Como é que você vê essas duas coisas? A imprensa, que sempre é bem informada, está passando uma desinformação. Nós não queremos a contribuição sindical de volta. O que nós queremos é a possibilidade, numa assembleia, os trabalhadores decidirem. Se ele pode decidir até abaixar o salário, por que ele não pode decidir se quer ou não quer contribuir com o sindicato que os representa? E ele pode fazer de várias formas. Uma assembleia tem que ser legítima, transparente, com muita gente, né? Pode ser uma consulta itinerante ou via internet, mas o máximo de pessoas, estamos estimando aí 50% a 60% da categoria, que vai dizer, olha, eu quero contribuir com 1%, 0,5%, qualquer que seja o valor. E que é para todo mundo, porque quando você negocia, o sócio e o não sócio recebe tudo. Claro. Tudo. A imprensa está tendo uma ilação totalmente diferente. O Supremo realmente está votando um
um processo que é originário do Paraná, dos sindicatos metalúrgicos. O Gilmar Mendes ele decidiu contrário à contribuição daquele sindicato, mas ficou erga omnes, ou seja, para todos os sindicatos do Brasil, causando um tumulto enorme. E a decisão da reforma expressamente diz o seguinte: as assembleias não podem tomar decisão de contribuição assistencial ou qualquer que seja a contribuição. Para se ter a contribuição, precisa pedir individualmente, um por um, para assinar, e ele assinar: eu aprovo descontar do meu salário. É impossível fazer isso. É uma coisa absurda. Então, nós queremos, na realidade, recompor. E os sindicatos comerciais utilizam um sistema que eu acho que é bem razoável. Nós temos uma contribuição mensal, 1% ao mês, com limite de R$50, tem todas umas regras, e damos oportunidade para as pessoas que não querem contribuir, façam a tal da carta de oposição, que eu acho que é isso que é razoável. Nós estamos ganhando de 6-0 no Supremo, e eu imagino que, muito brevemente, essa questão do custeio, por mais que a imprensa venha batendo contra, nós vamos conseguir superar e vamos possibilitar que todos os sindicatos patronais e os trabalhadores tenham oxigênio para trabalhar para um Brasil melhor. Olha, isso é ótimo, né? Para todos nós, porque, independentemente de todos aqueles temas outros que a gente já conversou aqui, que você passou por todos eles, o tema de custeio é um tema que faz parte tanto de um lado quanto de outro, né? Porque, no fundo, isso representa exatamente a prestação de serviço que nós fazemos para os nossos representados, né? Nós estamos num processo de negociação, eu estava até conversando muito rapidamente no almoço, que toda prestação de serviço ela pressupõe uma remuneração. Ou, se isso não acontece, é caridade. E nós não podemos viver de caridade, porque é impossível um movimento como o nosso, tanto o patronal quanto o laboral, terem essa condição. Ricardo, a gente bateu um papão aqui, como eu te disse, a gente já bateu um papo de uns 30 minutos. Aliás, assim, eu me arrependi, porque você dá para conversar bastante mais, né? Mas vamos lá, a gente faz outra. Mas eu queria, assim, para finalizar, que você dissesse para nós, assim, qual que é o legado que o Ricardo Patá quer deixar para o Brasil. Bom, isso para o Brasil, pelo amor de Deus, eu posso deixar um legado... Para o Brasil, para a sua família, para todos nós. Na realidade, eu tenho algumas coisas que me incomodam bastante. O Brasil, como disse, é um país muito rico, e o Brasil é o segundo pior país no mundo em distribuição de renda. A gente passa na rua, qualquer lugar, aqui na Faria Lima, lá no centro, a gente vê as pessoas na rua, morando na rua. São os verdadeiros invisíveis. E um país rico, como disse, temos 3 safras por ano, tem alimento para o mundo todo. Então, o que eu gostaria é de ajudar aqueles que pensam num país da nossa dimensão e com um povo tão extraordinário, que a gente possa efetivamente ter políticas que dão igualdade e oportunidade. Ou seja, hoje ainda a discriminação da mulher é muito grande. Eu falo muito da mulher, mas falar não basta. Nós precisamos buscar alternativas da inclusão, não da discriminação, não do assédio, a discriminação racial, não é? E eu acho que o fundamental para tudo isso é nós buscarmos, através da qualificação, da capacitação, da educação, a possibilidade de termos realmente um Brasil extraordinário, porque nós temos todas as possibilidades. Então, a minha busca dentro da estrutura sindical, sindicato ou GT, é dar voz àqueles que não conseguem. Eu costumo dizer que nós somos os verdadeiros miseráveis do Vitor Hugo, com as suas bandeiras desfarrapadas, né? Que de forma juntas potencializamos a nossa capacidade de comunicação e podemos efetivamente chegar a um adorável mundo novo do Aldous Huxley, livro maravilhoso esse, ou do Jackson. Você lembra do Jackson? Nossa, nós somos com essa tecnologia que está por aí. Com a Rosinha, que era empregada. Com a tecnologia que nós vivenciamos, não é possível ainda nós termos do nosso lado as pessoas ou passando fome ou adversidades enormes. Eu acho que o Brasil merece um outro respeito, e eu gostaria muito de ajudar a construir esse novo Brasil. Obrigado, cara. Um abraço, viu?